A crença que vamos desconstruir hoje é a 17ª do programa Descrençar e é: os pais devem ser bons para os filhos e vice-versa. Os filhos devem ser bons para os pais. Quando temos esta ideia, quer dizer que achamos que para ser bom pai ou bom filho, bons pais ou bons filhos, temos que seguir determinadas regras, aquilo que é socialmente aceite. E quem não segue estes padrões não está a ser suficientemente bom e, portanto, será culpado de não ser bom pai ou bom filho. E será julgado, será criticado. Como tu sabes, isto vem de tenra idade. Como, copiando os comportamentos dos nossos pais, nós aprendemos que temos que respeitar os pais. Até porque muitas vezes, se não respeitamos os pais, pode haver agressões, podem-nos bater para que se obedeça. Não é? Então, desde pequeninos, que há muito aqui esta questão, umas pessoas mais, outras menos. Mas desde que nos lembramos que o respeito é bom e eu gosto, é o que se costuma dizer. E tem tudo a ver com esta questão de ter que seguir determinados padrões, de ter que se respeitar, de ter que se obedecer aos pais e, e os filhos têm todas estas regras e os próprios pais têm como que uma obrigação de educar as crianças, os filhos, neste sentido, de que há regras a cumprir, que são rígidas e que têm a ver com sermos bons, têm a ver com sermos suficientes. É como se tu não seguisses estas regras, tu és considerado má pessoa, ou seja, insuficiente. A primeira questão que nos podemos colocar logo aqui é: mas o que é exatamente isto de ser bom filho, bom pai, boa mãe? O que é concretamente isto? E normalmente as pessoas dizem: eu para ser boa mãe tenho que me preocupar com o meu filho, tenho que dizer o que o meu filho tem que fazer, tenho que. É aqui tenho que, é um conjunto de obrigações que parece que temos de ter ali em relação ao filho. Ou, da mesma forma, um filho, uma filha tem que fazer o mesmo em relação aos pais. Mas será que tem que haver aqui uma obrigação? Ou será que o amor é algo genuíno e incondicional? Será que nós temos que cumprir ali um papel a desempenhar? Temos que fazer aquilo? E é isto que estamos aqui a levantar hoje. Até que ponto é que tu és obrigado a seguir regras, normas incutidas pela sociedade ao longo dos séculos, certo? Isto vai muito além destas regras e normas. Lá está, quando nós estamos a desconstruir, estamos a ver que estas regras e normas são criadas pela sociedade, são criadas pela mente humana. E a mente mente. Então, o que estamos aqui a averiguar hoje é exatamente até que ponto é que há aqui uma obrigação e um dever. Será que não acontece espontaneamente esta educação da criança? Será que não acontece espontaneamente o respeito pelos pais? E mais, será que se eu me obrigar a ser boa mãe ou se me obrigar a ser boa filha, será que isso é genuíno, simples e natural ou forçado? E em relação ao sermos bons pais ou sermos bons filhos, estamos a falar nos padrões da sociedade. Lá está, desta herança cultural. É importante pensarmos que estes padrões não são taxativos. Cada pessoa tem a sua perspectiva e isto é uma constante sincronicidade da vida. A vida mostra-te sempre que cada pessoa tem a sua perspectiva. Tu podes é não estar a compreender a perspectiva da pessoa, mas ela tem. Mesmo um pai, quando agride um filho, tem lá uma motivação. Ele está a fazer por algum motivo.
muitas vezes pode estar a fazer porque está cego pela raiva. Este é o primeiro ponto e é assente. Então, a pessoa que agride outra está, no caso, né, o pai a bater um filho ou uma mãe a bater um filho, isto é ponto assente que aquela pessoa está em dor, não está em equilíbrio, e está hipnotizado pelo ego, está com raiva, a emoção está ao rubro. Então a pessoa está cega, não consegue pensar noutras coisas porque está cega, já está, não consegue ver para além daquilo que está a sentir. As emoções, os sentimentos estão a impedir que a pessoa veja com clareza. A pessoa não se vê, a pessoa não sabe praticamente o que está a fazer. Quem está a agir é o ego, quem está a agir são as emoções. Mas se nós formos pensar neste caso específico, quando há agressão, muitas vezes está aqui sempre uma intenção por detrás disto. A intenção de querer que o filho respeite como autoridade e, portanto, usa essa mesma autoridade para criar temor na criança, no filho e fazer com que obedeça, não é? Porque quer ser respeitado. Porquê? Porque está-se a sentir insuficiente inconscientemente. Então utiliza os métodos que também foi ensinado. Cá está a herança cultural. Por outro lado, imagina um pai bater uma criança porque a criança foi para um sítio que o pai vê como perigoso e o pai descontrola-se. E, na verdade, o pai quer o bem daquela criança e utiliza aquele comportamento, que é o que sai, a pessoa fica cega. Mais uma vez te lembro, não quer dizer que tu concordes com este comportamento, mas é diferente da aceitação. Tu aceitas, tu entendes que aquele pai está a fazer aquilo ou aquela mãe porque não sabe de outra forma. É o que lhe está a surgir na mente. E a mente mente. A pessoa está hipnotizada pelo ego, ela está cega, não vê de outra forma. Isto é fundamental. Voltamos sempre aqui às perspectivas dos outros. Todas as perspectivas são válidas. Cada um faz aquilo que sabe fazer. Cada um faz aquilo que está na sua mente. Não consegue fazer de outra forma. Então, este é o ponto principal aqui desta desconstrução, que é, não é verdade que há bons ou maus pais. Não é verdade que há bons ou maus filhos. Só há perspectivas diferentes, todas elas válidas. Podem estar contra as tuas perspectivas, isto é, não ir de acordo com as tuas perspectivas, os teus valores e princípios. Então, é fundamental tu lembraste disto. O segundo grande ponto é porque é que as pessoas dão tanto valor ao facto de ser um filho, ou ser uma mãe, ou um pai, ou um familiar. E a pessoa pode dizer, Marta, é o meu filho, mas se tu fores a ver, inconscientemente, está aqui algo de posse. É o meu filho, é o meu pai. Então é uma ligação especial. Estamos aqui a individualizar e dar mais importância a alguém quando o mundo está cheio de pessoas. Então é como se houvesse aqui uma discriminação, uma rotulagem, a tal rotulagem. E isto é das coisas mais enraizadas na nossa sociedade e mais difíceis de os pais ouvirem isto. E até mesmo um filho, não é? Filho é filho, mãe é mãe, pai é pai. E há muito este enraizamento. Agora, o que é importante averiguarmos aqui, apesar de muitas vezes a mente resistir, porque é de facto um enraizamento profundo, é: será que há mesmo diferença entre pais, filhos e outras pessoas que desconheces? O que é que impera? Não é o amor? O amor incondicional não tem condições. Então, será que o amor discrimina entre ser filho, pai, familiar ou um desconhecido? Isto é muito importante. Isto é fundamental na nossa sociedade. Porque é aceitarmos as pessoas tal qual elas são. Se nós aceitamos os nossos familiares e digamos que tomamos partido porque eles não são nossos familiares,
Está aqui um rótulo de que os familiares, primeiro, há aqui uma discriminação. Ou será que se nós olharmos para as pessoas com amor, se nós olharmos para as pessoas com compreensão, se nós olharmos para as pessoas com empatia e percebermos as perspectivas das pessoas, ou mesmo que não se perceba, entender que a pessoa está a fazer aquilo porque tem lá os seus motivos, será que tu aqui não estás em paz, em profunda aceitação, em amor, em vez de estar em resistência? É como se que tu colocasses no papel de amor. Se eu for amor, eu vou discriminar as pessoas, os comportamentos das pessoas. O amor gosta mais de umas pessoas do que outras. Vai refletindo nisto. Eu sei que é difícil interiorizar-se e compreender-se isto, porque é algo que está muito profundo na nossa mente. A mente agarra-se com unhas e dentes, e se tu reparares é um apego. Nós dependemos do bem-estar daquela pessoa para também estarmos bem. E um terceiro aspecto aqui muito importante, que é quando nós estamos em aceitação, para além de não haver estas discriminações, há pessoas mais especiais que outras, há situações mais especiais que outras, ou seja, a aceitação é uma equanimidade, é a profunda conexão com o todo, porque tu és o todo. E nesta aceitação que tu és, não há padrões. Nesta aceitação, não há bom nem há mau, não há certo nem errado, não há normas a cumprir, simplesmente a vida está a acontecer. É como se tu olhas para a natureza. Na natureza, as pessoas dizem que é a lei da selva, mas é uma lei espontânea, é uma lei genuína, é a mais perfeita ordem da vida. Ela acontece. Na verdade, a mente, como está habituada a categorizar, ela diz: mas há ali regras. Sim, mas não são regras incutidas pela natureza que os animais e as plantas andam a dizer uns aos outros: tens que cumprir, tens que respeitar. Não é, é um estar, é um ser, é genuíno e espontâneo. E aqui aquilo que eu te apelo é: observa a natureza, vê a lei espontânea da vida, imita. Começa a ser aquilo que tu és, que é a natureza, é esta aceitação. E, portanto, como somos esta aceitação, a prática que eu te recomendo é tu, cada vez que estiveres a perceber alguém, a julgares alguém e dizeres aquela pessoa não é boa mãe, aquele pai não está a ser respeitado pelo filho. Quando tu des por ti a fazer estes julgamentos, em primeiro lugar, recomendo-te o espelho. Vira para ti, vê onde tu não estás a ser respeitado, vê aquilo que tu não estás a respeitar, vê, deteta no teu ego, na tua mente, aquilo que tu próprio julgas em ti e dizes que não estás a ser bom. É uma projeção da tua mente. E aqui recomendo-te vivamente que vejas a aula sobre a técnica do espelho, que está lá no princípio 1, e deixo-te aqui na descrição. Tens aqui um vídeo no canal que é exatamente sobre o respeitar, o que é isto de respeitar e não respeitar alguém. É um live que aconteceu e está aqui partilhado, eu também te deixo aqui na descrição. E tens aqui já várias crenças que utilizamos e que apelamos a esta questão do respeitar ou não respeitar, o que é isto exatamente. Portanto, quando estás a desconstruir, aproveita para te lembrares de que tu não, quando estás a dizer aquela pessoa não está a ser bom pai, é um julgamento. Aquela pessoa não está a ser boa filha, é um julgamento. Aquele filho devia respeitar o pai, não é? Então estás aqui a atribuir uma culpa àquele filho, é como se estivesse a dizer que aquele filho é um mau filho. Lembra-te de que as pessoas não têm que ser à tua imagem. Aquele filho está a ser como tem que ser. Aquele filho está a ser quem ele sabe ser, está a dar o seu melhor. E lembra-te também que cada situação é única.
Então, hum, estou-me a lembrar aqui de um exemplo muito comum. Os filhos sentem muitas vezes culpa de tomar a decisão de colocar os pais num lar. Esta culpa é tóxica e corrói, mas em certos casos, as pessoas cuidam dos pais mais se colocarem num lar, porque vão lá ter pessoas especializadas que os ajudam, e outras vezes não. Outras vezes as pessoas preferem ter os pais em casa e têm condições para isso. Cada caso é um caso. Nós não podemos julgar as pessoas porque eles colocam os pais no lar ou não colocam os pais no lar. Nós não podemos julgar os filhos porque os filhos não estão a cuidar dos pais. Não podemos julgar os pais porque os pais gritaram com os filhos, porque os pais não fizeram a vontade daquele filho. Enfim, há aqui, cada situação é uma situação. E é isto que temos que estar atentos. E é isto que muda a nossa mentalidade. É aceitar os outros como são. Aceitar a vida tal qual ela acontece e, de preferência, sem querer mudar nadinha. E isto é um grande desafio para a nossa mente? É. Normalmente é. Mas com o tempo, com a prática, com esta tua entrega a este amor incondicional, a esta aceitação, a esta prática de autoobservação e desconstrução e libertação até ficares grata àquele momento de estares alerta e desconstruires e te libertares daquele peso, daquela dor, destas situações que nos fazem sentir tão mal. Esta entrega é o que faz a diferença. É com persistência e consistência. Lembra-te, não acontece de um dia para o outro. Né? Acontece quando tem que acontecer. Só a vida sabe, a vida providencia, mas é a tua prática, a tua consistência nesta prática de autoobservação e desconstrução que te faz estar cada vez mais em aceitação, em amor, que é aquilo que tu és. Até ao próximo vídeo, continuação. Beijinhos.